Paz e bem, toda paz e todo bem da parte de Deus. Estão se adaptando aos novos vídeos, com salmos, com textos de reflexão. Mas hoje, nessa quarta-feira, eu quero retomar com você o evangelho do último domingo que nós ouvimos. Eu estava pensando que eu acredito ser de extrema importância retomar o evangelho do domingo, porque às vezes a gente vai à igreja, escuta a palavra no domingo, na missa que a gente participa, e depois na semana seguinte a gente já nem lembra, nossa, qual que era o evangelho de domingo passado? E eu acho que esses textos, eles são tão ricos, eles são tão preciosos, que a gente tem que estar em contato com eles, para que eles, façam parte da nossa vida, dos nossos pensamentos realmente, que não sejam só textos que passam, que a gente escuta e depois a gente já nem lembra mais. Textos que ficam sem sentido, desconexos da nossa existência. Então eu vou retomar todas as quartas os evangelhos dos domingos anteriores, para que a gente possa fazer esse exercício de revisão da vida e da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino de Deus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como um escravo junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho ele é muito difícil, não para compreender, porque fica muito claro o que ele quer dizer para nós, o que Jesus quer dizer para nós. Mas ele é muito difícil porque colocá-lo em prática é um desafio diário. Perdão, essa palavra ela é muito, muito, muito bonita. Ela é muito cantada, muita poesia, muita música, muito texto, muito filme, mas prática, extremamente delicado. Perdão, a gente está falando de sentimentos que estão aqui dentro guardados e que nem sempre a gente tem estrutura para lidar, para trabalhar. Muitas vezes o perdão ele precisa de anos para acontecer. A gente não pode falar em tempo, né? Tem pessoas que querem forçar outra dizendo: Ai, mas se você não quer falar com aquela pessoa é porque você não perdoou. Então nós temos que ter uma compreensão muito madura do perdão. Perdão não é amnésia. Perdão não é esquecimento, eu não esqueço.
aquele tapa, aquela ferida, aquela mágoa. Eu vou sempre lembrar que em algum momento houve uma decepção. O perdão entra quando eu sei administrá-lo, quando eu começo a ressignificá-lo, quando eu não vou nutrindo sentimento ruim, quando eu não falo mal daquela pessoa ou daquela situação, quando eu não conto para todo mundo à minha volta o que aconteceu, colocando aquela pessoa como vilã, como uma pessoa errada, por mais que ela tenha agido de uma maneira negativa. Por que é importante essa atitude da nossa parte, a atitude do perdão, ser trabalhada dentro de nós? Porque nós não somos santos e não somos melhores do que ninguém. Assim como eu tenho que trabalhar para perdoar alguém que falou mal de mim, alguém que me decepcionou, que traiu a minha confiança, eu posso ter feito a mesma coisa em outra esfera com outra pessoa. No domingo eu falei muito eu mencionei, aliás, a questão da cultura do cancelamento. Então a gente cancela as pessoas, né? Há um linchamento virtual hoje. A gente vê uma foto de alguém que de repente está fazendo algo que socialmente não é bom, então a gente compartilha a foto daquela pessoa, olha só, taca a pedra na Geni. Então a gente vai machucando a imagem das pessoas. E de fato tem pessoas que realmente cometem algo que não é legal e publicam ou publicam por elas. Mas nós temos que repensar isso, esse linchamento virtual, o que nós compartilhamos nos nossos grupos. Porque de repente a gente está falando algo de uma pessoa, mas a gente está repetindo isso numa esfera menor. Então nós temos que tomar cuidado, nos policiar verdadeiramente. Eu vou dizer um exemplo meu, pessoal. Quando começou a pandemia, eu estava sempre falando, olha a máscara, coloque a máscara, não saia sem necessidade. E quando eu preciso sair, eu penso, meu Deus, eu falei tanto para as pessoas não saírem, mas eu tô saindo. Claro que eu evito o máximo sair quando não há necessidade. Mas tem momentos que eu preciso ir ao mercado, tem momentos que acaba um fermento dentro de casa que eu preciso ir à padaria buscar. Questões pequenas que eu acho que você entende porque acontece com você também. Né? A gente não quer sair, mas infelizmente a vida chama a gente muitas vezes para as responsabilidades. Eu domingo passado, no fim de semana passado, estava celebrando com a presença dos fiéis. Então eu pensei, meu Deus, eu não posso ficar fazendo um discurso que eu não vou sustentá-lo depois. Mesmo porque outras pessoas vão fazer, eu não tenho direito de cobrá-las, não vou ficar bravo com quem foi à igreja. Eu não posso fazer isso. E se amanhã eu for? Conseguem acompanhar o que eu estou pensando, meditando junto com vocês? A gente tem que prestar atenção no que a gente está cobrando muito do outro. Será que a gente vive? Ah, mas o meu marido, a minha esposa, sempre os casais eu uso de exemplo. Ah, mas a minha esposa, ela é tão brava, ela é tão isso, ela é tão incompreensiva, ela não compreende. Meu marido, ele é tão distante. Mas o que a gente está fazendo também para melhorar essas situações? O outro não adivinha o que a gente está pensando. Não adianta eu ficar com cara feio o dia inteiro e querer que as pessoas adivinhem o que eu estou sentindo. Eu preciso partilhar. Por isso a importância do perdão, compreender que aquela outra pessoa precisa de um tempo para ela, assim como eu preciso de um tempo para mim. É muito difícil viver num ambiente de linchamento. Tem várias maneiras de você linchar, matar e agredir alguém. Uma delas, talvez a pior, é falando mal e não se colocando no lugar dela. É preciso que a gente faça esse caminho do perdão, né? O perdão que não acontece imediatamente, mas que vai acontecendo paulatinamente. Conforme o tempo vai passando, a roda da vida vai girando, nós vamos aprendendo que a gente não pode ser tão rígido, que a gente não pode ser tão inflexível, que a gente não pode ser tão duro com as questões que se apresentam na vida. Eu me encantei muito com o yoga por isso, porque o yoga me trouxe uma flexibilidade no corpo que vai se manifestando nas minhas atitudes. Então, conforme eu vou me tornando mais flexível, eu vou me tornando também mais compreensivo, entendendo que cada um tem um tempo. Tem pessoas que fazem exercício e que vão precisar de um tempo maior para conseguir essa flexibilidade. Tem outras que já nasceram flexíveis e que não precisam de esforço algum. A questão a chave da compreensão é respeito pelo tempo de cada um. Aí sim o perdão se torna mais acessível e mais palpável.
na nossa vida. Jesus, ele conta uma parábola muito interessante. Ele fala de um patrão que tinha um rei, que tinha um funcionário, um empregado, e esse empregado que devia muito a ele. Então ele ia mandar esse empregado para a prisão enquanto ele não pagasse, ele e sua família. Mas o empregado se ajoelha e fala: misericórdia, eu preciso de misericórdia, perdão, perdoa a minha dívida, não tenho condições de pagar. O rei sente compaixão. Só que a atitude desse mesmo empregado é oposta, ele faz o contrário com quem devia para ele. Será que a gente também não é assim? Será que a gente não cobra que as pessoas sejam leais, que as pessoas sejam carinhosas, mas a gente não é? Será que eu não falo para o meu filho: filho, você tem que me respeitar mais, mas eu respeito o tempo do meu filho? Será que eu respeito o tempo do meu marido, da minha esposa, do meu amigo, que seja? Ou eu estou forçando situações? Vamos nos cobrar, nos policiar mais daquilo que precisa modificar, não o outro. Eu acredito que a gente passa uma vida inteira querendo modificar as pessoas. Eu queria tanto que essa pessoa fosse desse jeito, eu queria tanto que ele melhorasse, eu queria tanto... Mas a gente não tem o mesmo afinco com a nossa mudança. É preciso que a mudança aconteça em nós. Gandhi fala isso: seja você a mudança que você deseja no mundo. Não pode ser só um jargão que a gente repete. Tem que ser uma consciência tomada na minha vida. Eu quero mudar. Eu não quero ser chato, eu não quero ser briguento, eu não quero ser exigente. Senão a gente se torna muito pesado na vida e na existência das pessoas à nossa volta. Às vezes a gente pesa demais as pessoas com as nossas cobranças. Às vezes a convivência dentro de casa ela é pesada porque nós não sabemos dar o tom da leveza ali. Nós ficamos severos, bravos, emburrados, nervosos. É preciso compreensão. Mas amor, como diz o profeta Gentileza, gentileza gera gentileza. Perdão gera compreensão. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, ele é precioso. Se você gostou, deixa o seu like, joinha, para que eu entenda que você gostou. É um feedback que vai me fazer bem e vai fazer eu melhorar também naquilo que é necessário. Deus te abençoe, te proteja e que a palavra de Deus esteja em nosso coração, muito mais do que nos nossos ouvidos.